Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui no SOT e hoje nós estudaremos ciclo do nitrogênio com a prof. Ana Lia. Ciclo do nitrogênio, pessoal, ouve, olha, estuda e diz, meu Deus do céu! Eu vou te mostrar que ele é maravilhoso, que é muito legal e que você vai abraçar esse ciclo do nitrogênio, trazer para a tua vida, até porque ele é o amado, o querido, né? Por todas as provas de vestibulares, por toda o Enem ama o ciclo do nitrogênio, então a gente vai aprender a tua prova lá, né, na sala de aula. Sempre é super importante que você saiba isso, coloque embaixo do braço e tenha no coração. Então, se eu gosto, você vai gostar, vamos que vamos. Então, vamos pensar no nitrogênio. Por que é importante, prof, saber sobre o nitrogênio? Meu amor, porque ele simplesmente é o elemento presente nos aminoácidos. Lembra que os aminoácidos, existem apenas 20 tipos de aminoácidos e eles são responsáveis por quê? Por formar as proteínas. E as proteínas responsáveis por quê? Ser a estrutura básica da tua célula, da tua e de todos os seres vivos. Faz a célula ser formada e também faz a célula funcionar, porque as enzimas são formadas também, são proteínas formadas de aminoácidos e é o que controla ali o metabolismo celular. Prof, quero falar mais, quero entender melhor sobre estes aminoácidos. Aqui eu te mostro, por exemplo, vários aminoácidos conectadinhos depois ali da síntese proteica, ainda numa estrutura primária de proteína, e essas proteínas serão responsáveis aí, ó, por estar presente aonde? Também nos nossos alimentos, né? Principalmente de origem animal, vamos ter proteínas mais parecidas com as nossas, mas todo ser vivo, todos os vegetais, todos os animais têm células, portanto, proteínas, portanto, aminoácidos. E aqui a gente tem uma estrutura de um aminoácido que a gente consegue perceber que sempre vai ter o grupo carboxila e o grupo amina. E esse grupo amina tem o quê? Tem o nitrogênio. Por isso o nitrogênio é tão importante. Se não tem nitrogênio, não tem aminoácido, não tem aminoácido, não tem proteína. Se não tem proteína, não tem célula, não tem seres vivos. Então, olha que importante que ele é. Além disso, o nitrogênio está compondo quem? As nossas bases nitrogenadas. Quem são as bases nitrogenadas? Nada mais, nada menos do que daquilo que forma o código genético do DNA e do RNA. Fundamental, todo ser vivo tem DNA e RNA que, inclusive, controla a síntese proteica, controla como as proteínas serão formadas, como que vai ser essa sequência de aminoácidos. É o que dá aí a hereditariedade, o controle de tudo, é a partir do quê? Da sequência das bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina, timina, uracila lá no RNA, tudo bases nitrogenadas. Será que nitrogênio é importante? Meu Deus, põe no teu coração, não esquece jamais. Nitrogênio no planeta, meu amorzinho, nitrogênio, gás nitrogênio, N2, 78% do ar é formado por nitrogênio. Meu amor, eu acho que ele é importante. Eu tô começando a desconfiar que ele é importante. E esse nitrogênio, esse mar gasoso que a gente está, o que tu pensa assim, tem nitrogênio pra caramba, eu pego e faço o quê? Jogo o nitrogênio no ser vivo. É essa a questão. Eu estou aqui, ó, inalando, né, inspirando o ar com nitrogênio, mas ele entra e sai nessa pressão atmosférica que ele não é retido. As plantas também não conseguem pegar o nitrogênio do ar e incorporar para formar as suas proteínas para a gente se alimentar delas. Então, como é que é esse processo? Por isso que eu preciso de um ciclo, né? E, no entanto, apesar dessa grande quantidade, a gente não consegue assimilar de forma tão fácil e por isso a gente vai precisar estudar esse ciclo. Olha que lindo esse ciclo, lindo! Tu vai entender, tu vai colocar embaixo do braço, como eu te falei. Olha o ciclo do nitrogênio na atmosfera, bombando aí, ó. E aí o que acontece? Esse nitrogênio, para chegar nas raízes, vai depender das plantas para que elas assimilem. E eu já vou te adiantar como é que o ser humano adquire seu próprio nitrogênio, seus aminoácidos e tudo mais, através o ser humano, seres heterótrofos, os animais, a alimentação. Então aí tá resolvido, eu me alimento das plantas. Agora, como que as plantas vão conseguir, os animais que comeram essas plantas, como que as plantas vão conseguir o nitrogênio? É o que a gente estuda aqui no ciclo, tá? Como que essa planta vai conseguir, a partir da ação de bactérias, sempre, a assimilar o nitrogênio? Vem comigo que eu vou te dizer. E aqui a gente tem esse ciclo. O que eu vou te dizer? Estuda, aprende. Lembra desses nomezinhos que agora parecem ser complexos, mas à medida que a gente vai vendo, a gente se apropria e entende que é tranquilo. A gente vai esmiuçar cada uma dessas etapas.
Primeiro a gente tá aqui, o nitrogênio. No final da aula a gente vai voltar para cá e tu vai ver que tu vai entender tudo. Tu pegou o nitrogênio atmosférico, 78%, tá lá. Como é que esse nitrogênio vai começar a ser assimilado pelas plantas? Vai precisar de bactérias. Essas bactérias são bactérias chamadas fixadoras. Que bactérias são essas? Vem para cá, ó. Fixação é transformar o nitrogênio atmosférico gás em amônia ou amoníaco, né? Amônio, NH3 ou NH4. NH3 é em estado gasoso, ele reage ali com a água, vira NH4, né? Mas muitas vezes simplesmente nas questões vai aparecer amônia ou amônio, tá? O nitrogênio é somente utilizado pelos seres vivos quando combinado com o hidrogênio e aí a gente vira ali amônia e outros compostos. E essa transformação de gás nitrogênio para amônia depende da fixação que seres, como bactérias, são responsáveis por fazer. Que bactérias são essas? Já veremos. Porém, existem outras formas do nitrogênio gás se transformar em amônia, como, por exemplo, pela ação ali dessa descarga elétrica, né? Como, por exemplo, fenômenos como raios e tudo mais, só que é baixíssima essa porção de transformação, então a gente nem costuma levar em consideração. As bactérias que são as minas. E a outra forma de disponibilizar esse nitrogênio para as plantas é através do quê? Dos fertilizantes. Sabemos que aí as monoculturas, a agricultura em geral, eles utilizam fertilizantes à base de uma série de sais importantes para as plantas, entre eles ali o nitrogênio, né? Então o pessoal, o agricultor, já compra o fertilizante aí. Depende, obviamente, de toda uma indústria, mas pelo menos ele não está só contando com a ação bacteriana, né? Então, ele vai facilitar esse processo, é bastante utilizado, e aí o método, né, faz com que o nitrogênio fixado seja elevado. Mas eu quero saber da fixação biológica, como que acontece de forma natural. Olha essa plantinha aqui, essa plantinha, imagem, fotinho, e a imagem desenhada é uma leguminosa. Temos vários exemplos de leguminosas, feijão, lentilha. E o que elas são capazes? Elas são capazes de ter nódulos, e nesses nódulos das raízes, que dá para ver claramente, habitarão bactérias fixadoras. Essas bactérias fixadoras, elas são as minas que fazem justamente esse processo de transformar o gás nitrogênio em amônia ou amônio, né, ali, para que comece o ciclo do nitrogênio e que também já veremos essa amônia. No caso das leguminosas, certo? No caso dessas plantas, às vezes já pode ser utilizada como fonte de nitrogênio, certo? O que a gente vai conseguir perceber? Olha só essas leguminosas. Feijão, vagem, ervilha, grão de bico, soja, amendoim, lentilha, alfafa, são exemplos aí de leguminosas que têm essa capacidade de ter essas bactérias do gênero Rhizobium. Muito importante, não é qualquer bactéria, gênero Rhizobium faz isso. Elas estão fixas ali, transformando o gás nitrogênio em amônia, ou na reaçãozinha amônio, e muitas vezes essa amônia ela vai ficar depositada aí no solo para o ciclo continuar. Maior parte das plantas não vão conseguir absorver essa amônia como fonte aí de nitrogênio. Essas bactérias que vivem nos nódulos das leguminosas recebem proteção em alimento e fornecem suprimento de nitrogênio para as plantas, e o nitrogênio é então utilizado, né, para a produção de outras moléculas orgânicas, né, que vão se incorporar. E outro detalhe importante, então tá, já sei, as bactérias fixadoras, elas pegam nitrogênio, transformam em amônia ou amônio. Aí também o que a gente não pode esquecer é que os animais, que os vegetais, nas excretas dos animais, na própria morte dos animais, nos restos aqui das plantinhas, na morte delas, vai acontecer o quê? A gente é pura proteína, pura célula, puro nitrogênio, puro DNA. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, esses nossos restos nitrogenados que a gente libera e tal, a partir da ação, da decomposição de fungos, sobre as nossas excretas, sobre os cadáveres dos animais, vai fazer com que aqueles restos nitrogenados, estruturas celulares, se transformem em amônia ou amônio, NH3 ou NH4, e importante ali também. Então, fonte de amônia pode ser a partir da decomposição, pode ser por conta das bactérias fixadoras, então os fungos decompositores também participam desse processo. Continuando, como que a gente vê então? Olha lá o ciclo do nitrogênio aqui, ó.
estamos nesse ponto. Nitrogênio, bactérias, fixação, a gente pode também chamar, né, de bactérias amonificantes, tá? Amonificação também. E aí eu vou ter NH3 ou NH4. A maior parte das plantas não assimila amônia, não assimila amônio, não dá. Eu ainda preciso de uma outra transformação e eu já estou te adiantando. O que vai precisar acontecer? Essa amônia se transformar em nitrito e depois transformar em nitrato. Nitrato, NO3, esses sim as raízes absorvem. Esses sim são importantes para as plantas. Como é que vai acontecer isso? Mágica? Não. Observe esses nomezinhos aqui, nitrosomona e nitrobacter. Vão ter bactérias, as nitrosomonas, que vão pegar o amônio, e vão transformar em nitrito, NO2, que ainda não é assimilável. Vão, então, ter a ação da nitrobacter, aí o NO2 vai se transformar em NO3 nitrato, e agora sim eu absorvo, as raízes absorvem e tá tudo certo, show de bola. Esse processo é a transformação da amônia em nitrito e depois do nitrito em nitrato, se chama nitrificação. E essa nitrificação, por sua vez, é dividida em duas outras etapas. Essa primeira etapa, nitrosação, e a última, nitratação. Amor, qual é a dificuldade? É muito nome, prof. Por isso que no ciclo do nitrogênio a gente vai ver, vai olhar, vai ver várias vezes, até que esses nomes, eles soem aos teus ouvidos como música e esteja tudo tranquilo, tudo belezinha. Vem aqui, tudo isso que eu falei vai estar aqui, ó, bonitinho para você, ó. Amônia, NH3, presente no meio, ou porque aconteceu a decomposição ali dos animais, certo? Pelos fungos, né, decompositores, ou porque as bactérias fixadoras transformaram o N2 da atmosfera em amônia. Eles estarão disponíveis ali, o NH3 estará disponível no ambiente, vai ser transformado em nitrito, vai ser transformado em nitrato por bactérias nitrificantes, assim é o nome, né? E esse processo que acabei de falar para vocês é a nitrificação, que compreende duas etapas, a nitrosação e a nitratação. Já havia falado, só estamos revisando, tá tudo certinho. Esse primeiro momento, ó, da amônia, bactérias nitrificantes, transformando em nitrito, a gente recebe o quê? O nome de nitrosação. Quem são elas? Nitrosomonas ou nitrosococcus. Precisa saber esse nome? Precisa. Porque normalmente ali na prova vai aparecer o ciclo e vai te tirar alguns nomezinhos, e às vezes é justamente esse nomezinho que ele vai te pedir. E depois disso, esse nitrito, NO2, observa, a gente só está repetindo para fixar bem, vai se transformar em nitrato, NO3, por bactérias nitrificantes. E que bactérias são essas? As do gênero Nitrobacter. Tem que saber? NO3 é o que a planta quer para assimilar, para puxar ele pela raiz e entrar no nitrogênio, e o nitrogênio entrar no seu corpinho de planta, e aí começar a incorporação para a produção das suas próprias moléculas nitrogenadas, que é como a gente vai conseguir. Certo? O que vai acontecer? Essas bactérias nitrificantes, né? Elas vão utilizar o nitrogênio como fonte ali, né? Essas moléculas nitrogenadas como fonte para captarem a sua energia. E elas são consideradas quimioautótrofas, né? Ou autótrofas e quimiosintetizantes, porque elas vão produzir o seu próprio alimento a partir de moléculas químicas, tá? Então, elas são as famosas bactérias quimiosintetizantes, né? Que elas vão pegar a energia a partir, né, ou da amônia ou do nitrito, dependendo de cada uma. A nitrobacter e a nitrosomona. A nitrosomona pega o NH3, transforma em nitrito. A nitrobacter pega o NO2, o nitrito, transforma em nitrato. Aqui estão elas. O que a gente vai entender aqui, ó, para pensar? Meu Deus, Ana Lia, mas é um ciclo. Se é um ciclo, tem que acontecer a desnitrificação. Eu tenho, então, o nitrato, que às vezes vai se acumular, e eu tenho que devolver, ele vai ser assimilado e tal. E aí, as plantinhas, os animaizinhos, eles vão morrer. São compostos nitrogenados, porque tem proteína, tem aminoácido, tem bases nitrogenadas. E na morte deles, virá uma outra bactéria, que é a Pseudomonas, que vai transformar esses compostos nitrogenados através da desnitrificação, de novo, em N2, para eu ter sempre essa quantidade equilibrada no meio ambiente, tá? Que são as chamadas bactérias desnitrificantes. Pseudomonas denitrificans é a amina que vai fazer
essa desnitrificação, tá? Que é transformar também o nitrato, né? Novamente em N2 e principalmente os compostos, né? Os compostinhos dali, os seres, os animaizinhos, né? Formadinhos por complexos, né, de nitrogênio. E olha que bondade, que delícia, que coisa linda voltar a visitar esse ciclo e pensar agora ele é meu, agora eu entendi. Nitrogênio se transformou em amônia a partir da fixação bactérias amonificantes, tipo Rhizobium, lá nas raízes das leguminosas. Essa amônia, a partir das nitrosomonas, se transformou em NO2, que é o nitrito. O NO2, a partir das nitrobacters, se transformou em nitrato, absorvido pelas plantas, né? Assimilado, então. Nós, animais, comemos as plantas para ter o nosso nitrogênio. Quando a gente morre, as pseudomonas, elas pegam esses compostos, né? E devolvem em forma de nitrogênio. Terminamos o ciclo, tá tudo certo. Uma coisa bem importante que o vestibular adora pedir é sobre a rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? Em locais, né, que a gente exige demais do solo, a gente vai, até algumas improdutivas, a gente vai colocando em uma época de safra plantas leguminosas. Essas plantas leguminosas, o que elas terão? Naturalmente, muitas bactérias que estão sempre enriquecendo o solo com amônia. Essa é a questão. A planta tá ali, tem bactérias que tá pegando o nitrogênio do ar, né, e transformando em amônia e já facilitando para o ciclo do nitrogênio continuar. Então, o que eles fazem? Eles colocam por um tempo leguminosas e depois eles colocam uma outra planta que não seja leguminosa, mas que vai precisar de nitrogênio naturalmente, e isso vai acontecendo. Os restos, inclusive, das plantas vão também ficar ali como um adubo verde, como compostos, né, orgânicos que vão facilitar e favorecer esse ciclo e essa absorção de nitrogênio. Certo? Então isso é super importante. Quanto mais a gente conhece, mais a gente preserva, a gente mais aproveita as condições do meio. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido e até a próxima!